E aí, pessoal? Bem-vindos a mais The Deep Dive. E aí? Hoje a gente vai se aprofundar no Enneagrama, Uhum. mas com um foco especial na dimensão espiritual dele Legal. e como ele pode ser um guia para a transformação interior. Boa. E a nossa bússola para essa jornada vai ser o livro A Dimensão Espiritual do Enneagrama. Uhum. E para me ajudar a desvendar todos esses mistérios, tenho aqui comigo um expert no assunto. E baba, olá a todos! Isso aí, o Enneagrama é muito mais do que só um teste de personalidade. É verdade. Ele é, na verdade, um mapa da psique humana. Que legal. E o livro que a gente vai discutir hoje explora como a gente pode usar esse mapa para trilhar um caminho de volta para nossa essência, sabe? Nossa, um GPS da alma. Isso aí. Adorei a analogia. Que bom, que bom. Mas vamos começar do básico. Vamos lá. O Enneagrama descreve 9 tipos de personalidade, certo? Isso, certinho. Cada um com seus padrões mentais, emocionais e comportamentais. Mas o ponto de chave é que esses padrões, segundo o livro, né, se formam na infância. Quando a gente se desconecta da nossa essência, da nossa verdadeira natureza, Peraí. a gente se desconecta da nossa essência na infância. Assim? Então, o livro usa o conceito de ideias divinas, que são como se fossem verdades universais sobre a realidade. Yeah. Cada tipo de personalidade ele se forma a partir da perda da conexão com uma dessas ideias. É como se a gente perdesse a visão completa da realidade e começasse a enxergar o mundo através de uma lente distorcida. Entendi. Yeah. É como se cada um de nós tivesse um ponto cego. Isso. Uma área da vida que a gente tem mais dificuldade de enxergar as coisas com clareza. É exatamente isso. E essa lente distorcida o livro chama de fixação. Fixação? Cada tipo de personalidade tem uma fixação específica, que molda a forma como a gente percebe o mundo e se relaciona com ele. Por exemplo, o perfeccionista tem a fixação no ressentimento. No ressentimento. Eles perderam a conexão com a ideia divina da perfeição. E por isso eles sentem que o mundo nunca tá bom o bastante, que as coisas nunca são feitas do jeito certo. Faz sentido. Daí surge a necessidade de controlar tudo. Sei. De corrigir os outros, de fazer tudo perfeito. Entendi. E essa fixação impacta a vida deles como? De várias maneiras. Tipo, no dia a dia, como isso se manifesta? Imagina a frustração de quando as coisas não saem exatamente como ele planejou. Não, Esses podem ter dificuldade em lidar com a imperfeição tanto a própria quanto a dos outros. Claro. Isso pode gerar um padrão de crítica e julgamento tanto internamente quanto externamente. Caramba. Então a fixação não é só uma ideia abstrata. Não. Ela realmente impacta a vida da pessoa de forma bem concreta. Com certeza. E o livro explora isso em detalhes para cada um dos 9 tipos, mostrando como a perda de cada ideia divina se traduz em padrões de comportamento específicos. Então se cada tipo tem sua fixação, Sim. o que o livro propõe para lidar com isso? A gente fica preso nesses padrões para sempre. Calma, não é o fim do mundo. Ufa. Aí que entra a beleza do livro. Ele não se contenta em só descrever os tipos. Ele usa o Enneagrama como um guia para a gente se reconectar com a nossa essência, com a nossa verdadeira natureza. Mas como a gente faz isso na prática? Boa pergunta. Tipo, qual passo a passo para se reconectar com a essência? O livro apresenta o conceito das virtudes, que são qualidades que se fortalecem à medida que a gente trabalha o nosso Enneagrama e que servem como bússola nesse processo de transformação. É como se cada tipo tivesse uma qualidade específica que precisa ser cultivada para superar as dores e as dificuldades que surgem da sua fixação. Seria como um antídoto para a fixação. Exatamente. Imagina a virtude da serenidade para o tipo 1. Ao invés de lutar contra a imperfeição, eles aprendem a aceitar as coisas como elas são, a encontrar paz no meio do caos. Uau! É um processo de desapego e aceitação. Isso parece libertador. É. E como a gente descobre qual é a nossa virtude? É só ler a descrição do nosso tipo no livro. O livro se aprofunda em cada tipo, mostrando seus padrões, suas defesas, suas motivações e, claro, a sua virtude. É um processo de autoconhecimento. Mergulhar em si mesmo e entender como esses conceitos se manifestam na sua própria vida. Falando em mergulho. Sim. O livro também fala sobre o Enneagrama dos instintos, né? Isso. O que seria isso? Lembra que a gente falou que cada tipo tem seus padrões? Sim. O Enneagrama dos instintos descreve como os 3 instintos básicos, autopreservação, social e sexual, se manifestam em cada tipo. Então cada tipo vai lidar com a sobrevivência, com os relacionamentos e com a sexualidade de um jeito único, influenciado pela sua fixação. Exatamente. E para deixar tudo ainda mais interessante, cada tipo ainda tem 3 subtipos. Subtipos? Que dão mais nuances à personalidade.
Cada subtipo enfatiza um dos instintos e dá um estilo próprio a cada tipo. Caramba, o Enneagrama é muito mais complexo do que eu imaginava. É realmente. Me sinto até um pouco perdido com tanta informação. Calma, calma. É muita coisa mesmo para digerir de uma vez só. O importante é a gente ir desvendando esses conceitos aos poucos, com calma, sem pressa. O livro é um guia para ser consultado e revisitado várias vezes ao longo da nossa jornada de autoconhecimento. É verdade. Autoconhecimento é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Concordo. Mas antes da gente se aprofundar ainda mais nesses conceitos, que tal a gente explorar essa ideia do fluxo interno do Enneagrama? Boa, boa. É um conceito fundamental para entender a dinâmica entre os tipos. É como se os pontos do Enneagrama estivessem interligados e a gente pudesse migrar entre eles, tanto para o lado positivo quanto para o negativo, dependendo do nosso estado emocional. Então a gente pode manifestar características de outros tipos dependendo do momento. Exatamente. Imagina que você é um tipo 9, Tá. que busca paz e harmonia acima de tudo. Quando você está tranquilo, você acessa as qualidades do tipo 6 saudável. Lealdade, responsabilidade, compromisso. Mas quando você está estressado, você pode tender a ir para o lado negativo do 6. Medo, ansiedade, desconfiança. Nossa, que interessante. Então o fluxo interno é como um mapa das nossas reações emocionais. Isso mesmo. E cada tipo tem seu próprio caminho dentro do fluxo interno, tanto para integração quanto para desintegração. Mas qual a vantagem da gente entender esse fluxo? Por quê? Como isso ajuda na prática? Observando para onde a gente tende a ir quando está sob pressão. Quais são as características que a gente manifesta? Quais são os nossos medos, as nossas defesas? Ao reconhecer esses padrões, a gente pode começar a trabalhar para ter mais equilíbrio emocional e se integrar. É como se a gente pudesse usar o Enneagrama para prever as nossas reações. Isso. E quem sabe até controlá-las, né? Controlar talvez seja uma palavra forte, mas com certeza a gente pode ter mais consciência das nossas reações. E com isso ter mais liberdade para escolher como a gente quer agir. Fascinante. E o livro dá exemplos práticos de como o fluxo interno funciona para cada tipo. Sim, sim. Ele descreve com detalhes o caminho de integração e desintegração de cada um dos 9 tipos, mostrando as características que a gente acessa em cada ponto. É como um mapa detalhado da nossa psique. Que mapa incrível. Mas me fala uma coisa, além do fluxo interno e das virtudes, o livro explora mais algum aspecto do Enneagrama que possa nos ajudar nessa jornada de autoconhecimento. Com certeza. Ele se aprofunda nos subtipos, que são variações dentro de cada tipo, e também fala das asas, que são os tipos adjacentes ao nosso tipo principal. Esses subtipos e asas parecem peças de um quebra-cabeça. É isso aí. Cada uma revelando um pouco mais sobre quem a gente é. Exatamente. Eles nos dão ainda mais nuances sobre a nossa personalidade. Os subtipos mostram como cada tipo se manifesta em relação aos instintos básicos. E as asas mostram as influências dos tipos vizinhos no nosso comportamento. Mas espera aí, então a gente não é 100% um tipo só. Não? A gente tem influências dos tipos vizinhos. Isso mesmo. Imagina que você é um tipo 9. Você pode ter asa 8 ou asa 1. Se você tem a asa 8, você vai ter mais energia, mais assertividade, mais capacidade de liderança. Se você tem a asa 8, você vai ser mais perfeccionista, mais crítico, mais focado em fazer as coisas do jeito certo. Nossa, cada vez mais fascinante esse Enneagrama. Mas me fala uma coisa, para quem está começando agora, por onde começar? É só ler o livro e tentar se encaixar em um dos tipos. O livro é um ótimo guia, mas é importante lembrar que o Enneagrama é um sistema complexo e cada pessoa se manifesta de um jeito único. É importante ter em mente que o Enneagrama é apenas um mapa, um guia, e não é uma camisa de força. Então, o primeiro passo é se abrir para o autoconhecimento. Isso. Para a possibilidade de se ver com mais clareza, sem julgamentos. Exatamente. E o Enneagrama pode ser um companheiro incrível nessa jornada. Ele nos ajuda a entender não só quem a gente é, mas também de onde a gente veio, quais são as nossas feridas, os nossos desafios e como a gente pode trilhar um caminho de cura e transformação. Que jornada incrível. Mas antes da gente se aprofundar ainda mais nesse universo do Enneagrama, vamos fazer uma pausa para respirar e digerir tudo isso. Boa ideia. Voltamos já já. Combinado. E voltamos ao nosso mergulho profundo no Enneagrama. Antes da pausa, a gente está falando sobre subtipos e asas que adicionam, camadas de complexidade ao nosso tipo principal. É como se cada tipo fosse um universo e os subtipos e asas fossem as constelações dentro desse universo. Uma ótima analogia. Mas pensando em todos esses detalhes, me preocupa um pouco a possibilidade da gente usar o Enneagrama para rotular as pessoas. Tipo, você é tipo, então você é crítico e perfeccionista.
Isso me parece um pouco simplista e até perigoso, sabe? Você tem toda a razão. É fundamental a gente lembrar que o Enneagrama é um guia para o autoconhecimento e não uma ferramenta para julgar os outros. Cada pessoa é única e o Enneagrama serve para iluminar os nossos padrões e não para nos aprisionar em caixinhas. Ufa, que bom ouvir isso. Mas me diz uma coisa, como a gente pode usar o Enneagrama para entender melhor as pessoas ao nosso redor sem cair nessa armadilha da rotulação? Observando os padrões de comportamento, as motivações, as reações, mas sempre com um olhar curioso e compassivo. Por exemplo, se você percebe que alguém tem uma tendência a agradar os outros o tempo todo, isso pode ser um indício de um tipo 2. Sei. Mas ao invés de você rotular essa pessoa como carente ou manipuladora, você pode se perguntar qual é a necessidade por trás desse comportamento? O que essa pessoa busca ao agradar os outros? Entendi. É como se a gente usasse o Enneagrama para ter mais empatia, Isso. para entender melhor as motivações por trás das ações das pessoas, né? Exatamente. O Enneagrama nos ajuda a ter um olhar mais compassivo e compreensivo sobre nós mesmos e sobre os outros. Ele nos mostra que todos nós estamos lutando as nossas próprias batalhas, buscando amor, aceitação, segurança de diferentes maneiras. Falando em batalhas, lembrei de um conceito que o livro explora com bastante profundidade. A criança interior ou criança anímica. Essa ideia mexe muito comigo porque quem nunca se sentiu como uma criança perdida e confusa diante dos desafios da vida? É verdade, a criança interior é um conceito central no Enneagrama. E o livro faz um trabalho incrível ao conectar essa criança com o nosso time e com nossos padrões de comportamento. Oliva descreve a criança anímica como uma parte da nossa consciência que ficou, presa em algum momento da infância, né? Que isso? Como se ela carregasse as feridas, os medos e as necessidades daquela época. Perfeito. É como se essa parte de nós estivesse congelada no tempo, carregando as dores e as necessidades daquela época. E por não ter recebido o acolhimento e a atenção que precisava, ela acaba se manifestando na nossa vida adulta de forma inconsciente, através dos nossos medos, das nossas inseguranças, dos nossos padrões de comportamento. E como o Enneagrama nos ajuda a entender e a lidar com essa criança interior, me parece um conceito tão abstrato, tão difícil de acessar. O Enneagrama nos dá um mapa para identificarmos as características dessa criança. Por exemplo, o tipo o perfeccionista costuma ter uma criança anímica que se sente inadequada, imperfeita e que busca a aprovação dos outros através do perfeccionismo. É como se a criança interior tivesse sempre tentando provar que é boa o bastante, que merece ser amada. Exatamente. E o tipo 2, o ajudante, geralmente tem uma criança anímica carente que precisa se sentir amada e valorizada pelos outros. E aí ela desenvolve a tendência a agradar, de se doar em excesso para suprir essa carência. Nossa, é impressionante como o Enneagrama consegue desvendar as camadas mais profundas da nossa personalidade. E o tipo 3, o realizador. Assim. Como é a criança anímica dele? A criança anímica do tipo 3 geralmente se sente invisível, ignorada e busca reconhecimento e sucesso para compensar essa falta de atenção. Ela precisa se destacar, ser a melhor para se sentir valorizada. Faz tanto sentido. E o tipo 4, o romântico? Qual a dor que a criança anímica dele carrega? A criança anímica do tipo 4 se sente abandonada, incompleta, e busca preencher esse vazio através da conexão emocional, da intensidade dos sentimentos. Ela precisa se sentir única, especial para se sentir completa. Cada tipo com sua própria ferida, sua própria busca-procura. E o tipo 5, o observador? Como a criança anímica dele se manifesta? A criança anímica do tipo 5 se sente vazia, incapaz de lidar com o mundo e busca se proteger através do conhecimento, do isolamento. Ela precisa se sentir segura, preparada para se sentir capaz de lidar com as demandas da vida. É como se ela se fechasse pro mundo para evitar se machucar, né? Exatamente. E o tipo 6, o leal? Qual o medo que a criança anímica dele carrega? Acho que a criança anímica do tipo 6 se sente insegura, né? Procura segurança em grupos ou autoridades. Perfeito. A criança anímica do tipo 6 se sente insegura, ameaçada, e busca segurança e proteção através da lealdade a um grupo, a uma ideologia, a uma autoridade. Ela precisa se sentir amparada, guiada para se sentir segura. E o tipo 7, o entusiasta? Qual a busca da criança anímica dele? A criança anímica do tipo 7 se sente limitada, frustrada, e busca escapar da dor através da busca por novas experiências, de novas emoções. Ela precisa se sentir livre, feliz para se sentir completa. É como se ela estivesse sempre em busca da próxima aventura, da próxima dose de adrenalina, para evitar encarar a dor que existe dentro dela. Exatamente. E o tipo 8, o poderoso. Qual a força que a criança anímica dele esconde? Acho que a criança anímica do tipo 8 busca controlar tudo ao seu redor para se proteger da vulnerabilidade, né? Isso mesmo. A criança anímica do tipo 8 se sente vulnerável, frágil, e busca se proteger através do controle, da força, do poder. Ela precisa se sentir no comando, invulnerável para se sentir segura. E por fim, o tipo 9, o pacificador.
Qual a necessidade da criança anímica dele? A criança anímica do tipo 9 se sente ignorada, insignificante, e busca se conectar com os outros através da harmonia, da paz, da aceitação. Ela precisa se sentir pertencente, integrada para se sentir completa. É como se ela se anulasse para evitar conflitos e ser aceita pelo grupo, né? Que jornada emocionante por esse universo da criança interior. Mas me diz uma coisa, como a gente usa essa informação para trabalhar a nossa própria criança interior? O primeiro passo é reconhecê-la, identificá-la dentro de nós. Quais são os medos, as inseguranças, as necessidades que a gente carrega desde a infância? O segundo passo é acolher essa criança, dar a ela o amor, a atenção, o cuidado que ela precisa. É como se a gente fosse o pai ou a mãe que a gente não teve na infância, né? Mas como fazer isso na prática? É um processo individual, mas o livro sugere algumas práticas como conversar com a nossa criança interior, escrever cartas para ela, fazer atividades que nos conectem com a nossa criança, como brincar, pintar, desenhar. Nossa, quanta coisa a gente pode fazer. Mas me fala uma coisa, esse trabalho com a criança interior é um processo rápido ou ele leva tempo? É um processo que leva tempo, paciência e dedicação. É como se a gente estivesse descascando uma cebola, camada por camada, até chegar ao nosso núcleo, à nossa essência. Isso vale a pena, né? Afinal, a gente está falando de cura, de libertação, de transformação. Com certeza. E o Enneagrama é um mapa precioso para nos guiar nessa jornada de volta para nós mesmos, para nossa verdadeira natureza. E o livro A Dimensão Espiritual do Enneagrama nos acompanha como maestria nessa jornada. Ele é um guia completo e profundo para quem busca se conhecer a fundo e viver de forma mais autêntica. Mas fala uma coisa, além do fluxo interno dos aspectos idealizados da criança interior, o livro explora mais algum aspecto do Enneagrama. Sim, ele se aprofunda bastante nos subtipos que são variações dentro de cada tipo e que nos dão ainda mais nuances sobre a nossa personalidade. E como funcionam esses subtipos? Cada tipo do Enneagrama tem 3 subtipos, definidos pela forma como a gente se relaciona com os 3 instintos básicos: autopreservação, social e sexual. Ou seja, cada subtipo vai ter um foco diferente, uma forma diferente de se manifestar no mundo. Exatamente. Por exemplo, o subtipo de autopreservação do tipo 2, o 2 conservador, vai usar o seu desejo de ajudar os outros para garantir a sua própria segurança e bem-estar. E o subtipo social do tipo 2, como ele se manifesta? O 2 ambicioso vai usar o seu poder de sedução e persuasão para alcançar posições de destaque na sociedade, para ser admirado e reconhecido pelo grupo. Interessante. E o subtipo sexual do tipo 2? O 2 sedutor vai usar o seu charme e a sua intensidade emocional para criar conexões profundas, para se fundir com o outro. Nossa, cada subtipo é realmente um universo à parte. E como a gente descobre qual é o nosso subtipo? Observando a si mesmo, os seus padrões de comportamento, as suas motivações. O livro nos dá várias dicas de como identificar os subtipos, mas o mais importante é a autoobservação, o autoconhecimento. E além dos subtipos, o livro fala também das asas, né? O que seriam as asas? As asas são os tipos adjacentes ao nosso tipo principal no Enneagrama. Cada tipo tem 2 asas que influenciam o nosso comportamento e nos dão mais flexibilidade. Então a gente não é 100% um tipo só. A gente tem influências dos tipos vizinhos. Exatamente. Por exemplo, se você é um tipo 9, você pode ter a asa 8 ou a asa 1. Se você tem a asa 8, você vai ter mais energia, mais assertividade, mais capacidade de liderança. Se você tem a asa 11, você vai ser mais perfeccionista, mais crítico, mais focado em fazer as coisas do jeito certo. E como a gente descobre qual é a nossa asa dominante? Observando a si mesmo, seus padrões de comportamento, geralmente a gente tem uma asa mais dominante que se manifesta com mais frequência. E qual a importância de conhecer as nossas asas? Conhecer as asas nos ajuda a entender melhor a nossa personalidade, a nossa forma de agir e reagir no mundo. E também nos dá mais flexibilidade, nos mostra que a gente pode acessar características de outros tipos quando necessário. Que mapa completo. O Enneagrama realmente nos dá uma visão profunda da psique humana, né? Com certeza. Ele é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento, para a cura, para a transformação. E o livro A Dimensão Espiritual do Enneagrama é um guia essencial para a gente se aprofundar nesse sistema e usá-lo a nosso favor. Mas me fala uma coisa, o livro é só teoria ou ele dá exemplos práticos de como usar o Enneagrama na vida real? Ele dá vários exemplos práticos. Ele mostra como o Enneagrama pode ser usado nos relacionamentos, no trabalho, na espiritualidade, em todas as áreas da vida. Por exemplo, como ele pode ser usado nos relacionamentos? Ele nos ajuda a entender as necessidades do nosso parceiro, a lidar com as diferenças, a comunicar de forma mais clara e assertiva. E no trabalho?
Ele nos ajuda a identificar os nossos talentos, as nossas áreas de desenvolvimento, a trabalhar em equipe de forma mais harmoniosa. E na espiritualidade. Ele nos ajuda a entender o nosso caminho de volta para a nossa essência, a nos libertar das amarras do ego e a viver de forma mais plena, mais conectada com o nosso ser verdadeiro. Incrível. Mas me fala uma coisa aí. Para quem está começando agora no Enneagrama, por onde começar? O primeiro passo é identificar o seu tipo. Existem vários testes online, mas o mais importante é ler as descrições de cada tipo e ver com qual você se identifica mais. E depois de identificar o tipo, o que fazer? Estudar o seu tipo a fundo, entender os seus padrões, as suas motivações, as suas defesas, e aí começar a trabalhar para se integrar, para superar os seus desafios e desenvolver as suas qualidades. E o livro A Dimensão Espiritual do Enneagrama é um bom guia para esse estudo. Com certeza. Ele é um dos livros mais completos sobre o Enneagrama e te leva a uma jornada profunda de autoconhecimento e transformação. E a gente pode usar o livro como um guia para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso crescimento espiritual. Sem dúvida. O Enneagrama, quando bem compreendido, é um mapa para a gente se encontrar, se libertar das ilusões do ego e viver a partir da nossa essência, da nossa verdade. E o livro A Dimensão Espiritual do Enneagrama nos guia com maestria nesse caminho, né? Com certeza. Ele é um presente para quem busca se conhecer a fundo e viver de forma mais plena, mais autêntica, mais conectada com o seu propósito de vida. Que lindo. Mas antes da gente se despedir, queria te fazer uma última pergunta. Qual é a mensagem principal que você tira desse livro? O que você gostaria que os nossos ouvintes levassem para a vida depois desse mergulho no Enneagrama? A mensagem principal que eu tiro é que a gente não é o nosso ego, a gente não é a nossa personalidade. A gente é muito mais do que isso. A gente é a essência, a gente é luz, a gente é amor. É verdade. E o Enneagrama nos ajuda a lembrar disso, a nos reconectar com a nossa verdadeira natureza. Que mensagem inspiradora. E eu espero que os nossos ouvintes se sintam inspirados a se aprofundar no Enneagrama e a usar essa ferramenta poderosa para o seu próprio autoconhecimento e transformação. Eu também. E que a gente possa usar o Enneagrama para criar um mundo mais compassivo, mais amoroso, mais consciente, um mundo onde cada um possa manifestar a sua essência, a sua luz, a sua beleza única. Que assim seja. Mas por hoje, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse mergulho profundo no Enneagrama. A gente se encontra no próximo episódio com mais um tema fascinante para explorarmos juntos. Até lá! E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no Enneagrama. Nossa conversa hoje está sendo de uma viagem de autodescoberta, né? É verdade. Explorando todas essas nuances desse sistema fascinante. E para a gente fechar com chave de ouro, acho que seria interessante a gente revisitar um dos conceitos mais poderosos do livro, né? A criança interior, ou criança anímica. Verdade. A gente já falou bastante sobre ela na parte anterior, mas eu ainda tenho algumas curiosidades. O livro menciona que a criança interior pode ser um obstáculo para o nosso crescimento espiritual, né? Isso é verdade. Isso mesmo. A criança interior, com suas feridas e necessidades não atendidas, pode nos manter presos a padrões de comportamento limitantes, impedindo que a gente viva plenamente a nossa essência. Nossa, entendi. E como que a gente pode, então, transformar essa criança interior de um obstáculo em um aliado na nossa jornada? O livro enfatiza a importância da gente integrar a criança interior à nossa consciência e, para isso, a gente precisa acolhê-la com amor e compaixão, reconhecendo suas dores e necessidades. Parece um processo bem delicado. Você poderia dar um exemplo de como essa integração se manifesta na vida de uma pessoa? Claro, imagina um tipo 3, o realizador, que busca constantemente validação externa através do sucesso, das conquistas. Essa busca incessante pode estar enraizada em uma criança interior que se sente invisível, ignorada. Ao integrar essa criança, o tipo 3 pode começar a buscar a validação interna, reconhecendo o seu próprio valor, independentemente das suas realizações. Que mudança profunda! E como o Enneagrama nos ajuda nesse processo de integração da criança interior? O Enneagrama nos ajuda a entender as características da nossa criança interior, suas feridas e necessidades específicas. Por exemplo, a criança interior de um tipo 5, o observador, pode se sentir vazia e incapaz de lidar com o mundo. Ao reconhecer essa dor, o tipo 5 pode começar a suprir suas necessidades de forma mais saudável, buscando conexão e apoio ao invés de se isolar. Entendi. É como se o Enneagrama nos desse um manual de instruções da nossa própria psique, né? Exatamente. Ele nos ajuda a entender a linguagem da nossa alma, decodificando os sinais que a criança interior nos envia através dos nossos comportamentos e emoções. Mas e na prática, como a gente coloca em ação esse processo de integração? O livro sugere algum passo a passo? O livro ele nos convida a iniciar um diálogo interno com a nossa criança interior. Reconhecendo suas dores, medos e necessidades, podemos escrever cartas para ela, expressando os nossos sentimentos, sabe? Oferecendo palavras de conforto e encorajamento. Que ideia bonita. E além da escrita, existem outras práticas que a gente pode usar para se conectar com a nossa criança interior. Sim.
A gente pode usar essa criatividade como ferramenta de cura através de atividades como pintura, desenho, música ou dança. Essas atividades nos permitem acessar emoções e memórias que podem estar bloqueadas, abrindo espaço para a cura e a integração. Parece libertador. E nesse processo de cura, qual o papel do Enneagrama? O Enneagrama nos guia na compreensão dos nossos padrões de comportamento, das nossas motivações, das nossas defesas. Ele nos ajuda a identificar os gatilhos que despertam as feridas da nossa criança interior, permitindo que a gente lide com elas de forma mais consciente e compassiva. Entendi. É como se o Enneagrama nos desse as ferramentas para navegar pelas profundezas da nossa psique. Isso, desvendando os mistérios da nossa criança interior e abrindo caminho para a cura e transformação. Exatamente. E ao longo dessa jornada de autoconhecimento, o Enneagrama nos lembra que a gente não está sozinho. Ele nos mostra que todos nós carregamos feridas e desafios. E que a compaixão e o amor próprio são os antídotos mais poderosos para a cura. Que mensagem inspiradora. Que encerramento perfeito para o nosso mergulho no Enneagrama. Espero que os nossos ouvintes se sintam encorajados a iniciar a sua própria jornada de autodescoberta, né? Usando o Enneagrama como um guia e acolhendo suas crianças interiores com amor e com paixão. É isso aí. Compartilho do mesmo sentimento. Que o Enneagrama possa ser uma ferramenta de cura e transformação para todos nós, nos guiando em direção a uma vida mais plana, autêntica e conectada com a nossa essência. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho no Enneagrama. Cada vez temos a sua companhia e esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada de autoconhecimento. Até o próximo episódio com mais um tema fascinante para explorarmos juntos.